ciências. O que você poderia trazer pra gente, né? Ontem, por via do destino, até contei isso para você quando eu cheguei. Eu vou me envolvendo nos documentários, eu vou deixando que isso me leve até para os meus estudos. Eu gosto desse diálogo que eu vou construindo. Até as pessoas veem, né, assistem no YouTube o final, né? E você pode falar, nossa, isso daqui tá bom, isso daqui tá ruim, mas isso tem muito a ver com a minha criação, né? Com aquilo que está passando comigo, com os meus pacientes, com os clientes, e uma forma de tentar trazer uma nova perspectiva, uma posição para olhar, né? O que você poderia falar do caso João de Deus? Né? Um homem que mundialmente famoso, né? Que foi julgado, né? 63 anos por abuso e violência a essas mulheres, e tantas mulheres. Eu não lembro a quantidade de mulheres que ele muitíssimo. Porque ainda hoje somam-se pessoas que têm coragem e traz essa questão do abuso. Até uma filha dele diz que foi abusada por ele. O que você poderia trazer sobre esse tipo de masculinidade? Eu acho que é uma caricatura dessa masculinidade tóxica, né? E representando isso, esse alto grau de poder e de achar que porque tem poder pode fazer o que quiser, né? Com tudo e com todos, de que não vai ser pego, né? E ao mesmo tempo eu vejo o desafio que acho que todos nós temos enquanto humanidade, né? Mas trazendo aqui nesse aspecto do homem, acho que é mais desafiador para nós homens, de que a gente tem que se trabalhar sempre, né? Não é porque realmente ele teve certos conhecimentos, certos graus de iniciações, de poder mesmo, né? Espirituais, materiais, o que quer que seja, de que ele chegou e pronto, ele agora só pode desfrutar. Não, a gente está em constante evolução, e eu como terapeuta, eu acredito nisso, de que, né, estamos em construção e desconstrução constante, ainda mais porque a gente vive uma sociedade cheia de problemas, que toda hora, né, ai, nossa, eu tô super em paz, eu sou zen. Sim, você liga a televisão, né, eu tenho um amigo que ele sempre falava, é muito fácil ser zen no mosteiro, vai lá na sua casa com uma mulher e 2 filhos. Eu quero ver você ser zen ali. Então esse é o nosso desafio, né? Porque ali na hora da meditação a gente consegue acalmar, aquietar, mas vai no dia a dia, lidar com as pessoas, ter os desafios. Então quando a gente acha que não precisa fazer mais, eu acredito que é o caso de muitos desses mestres, né, que erram, e muitos erram, reconhecem e buscam tentar se melhorar, e muitos, né, tentam negar e não fiz nada, não sei de nada, tal, que é essa arrogância, né? É uma arrogância que vem aí dessa masculinidade tóxica. E eu sinto de que é algo que é completamente abominável na nossa sociedade e que graças ao trabalho, principalmente, né, e esforço de muitas mulheres, que cada vez mais está se questionando, né? Então os movimentos Me Too, vários hashtags também que surgiram, Meu Primeiro Abuso, tudo isso vai ajudando a empoderar e dando consciência de que, não foi certo que eu vivi, não foi certo que fizeram, e eu vou falar e eu vou denunciar. Então isso também, até com relação ao nosso começo de conversa da violência doméstica, né, tem alguns casos. Então muitas pessoas acreditam que o nível de violência, os índices aumentaram porque agora estão se falando mais. As redes sociais permitiram isso, tem isso também, eu acredito que tem essa parte. Então as mulheres estão se empoderando e não estão tolerando mais a violência que as nossas avós toleravam, né? Então parou, acabou. E até nós homens, a maioria, nós enquanto cultura de homens, estamos ficando para trás, porque a gente continua agindo da mesma forma, e as mulheres falam, para, isso é violência. Ah, que violência, deixa de mimimi. Não, cara, é violência, olha, tá bom. Não tem problema, você fala, nossa, eu sou violento. Caramba, eu sou. Putz, eu fiz muita violência. Fiz. Enquanto nós homens não assumirmos que nós somos violentos, que nós fomos violentos, não importa o índice, porque violência não é só porrada, né? Tem moral, emocional, financeira, sexual. Então a gente precisa estudar isso, nós homens precisamos estudar isso, porque a gente praticou muitas violências. E algo a mais que eu trago aqui nisso é de que toda essa
vou usar essa palavra, essa luta contra tudo isso, não deve ser só das mulheres. Então a luta contra a violência doméstica não deve ser só das mulheres. A luta contra esses abusadores não deve ser só de quem foi abusada, né? Tem que ser nossa, a gente tem que nós darmos esse basta também, porque é assim que a gente vai também se educando, vai educando as próximas gerações e vai mudando essa cultura violenta. Sim, eu vejo também tem uma propaganda de mulheres, né, quando são abusadas, passar o batom na mão. Eu achei incrível isso. Não sei se você viu essa campanha. Sim. Então, por conta, né, da pandemia, desse índice ter aumentado muito, muitos agentes estão vendo que ações tomar para ajudar, né? Então está tendo aí muitos canais de WhatsApp, formas de ligar, de mandar mensagem para poder denunciar. E essa foi mais uma delas, né? Eu faço parte de um projeto que chama Fórum Paulistano de Gênero e Masculinidades, que a gente trabalha justamente isso, trazer esses grupos de homens para a gente falar desse machismo, falar desse patriarcado, falar dessa violência e também falar de emoções e também falar de respeito, de irmandade, né, tudo isso. E a gente viu, pô, e para isso precisa de instrução. Então, se a mulher vai lá na farmácia e mostra isso, como que o atendente vai resolver, né? Porque infelizmente a gente tem isso. Muitas mulheres, é o que a gente fala de abuso duplo, porque elas são abusadas e depois vão lá na delegacia e são abusadas novamente, porque não acreditam, porque tem que ficar provando, porque... Então é um grande desafio, né? E nós precisamos dar esse suporte, dar esse apoio para que isso seja eliminado da nossa sociedade, né? Eu acredito que isso é igualdade, é equidade de gênero, trabalharmos para acabar com essas violências, né? Muito bom, muito bom. Aí eu tenho mais uma pergunta para você. Que história você gostaria de contar daqui a 10 anos, sobre essa questão da pandemia, do nosso recolhimento e da violência doméstica? Fantasia, sim? Não sei, uma fantasia, sei lá. Olha, me veio assim, sabe, de 10 anos a gente vai falar, nossa, com a pandemia a gente conseguiu não só ir para dentro de casa, mas ir para dentro da gente, né? Porque quando começou a pandemia, por exemplo, eu via muitas piadas, né, e agora ficar trancado com a esposa, ficar trancado em casa. E aqui eu tô falando, né, mais heterossexualmente, né, que é a maior parte dos meus grupos, dos homens onde eu tenho contato, também das minhas amizades até. Mas eu vi muito isso, de ter essas piadinhas no Facebook, Instagram e tudo isso. E falar, galera, para com isso. Se você tem problema em ficar trancado, que na época a gente não sabia quanto tempo, mas um mês dentro da sua casa, com a pessoa que você escolheu viver, o que você está fazendo da sua vida? Que desrespeito é com você e com essa pessoa, sabe? Então de cair essa ficha de que, sabe? Porque às vezes o homem ele fica disso de brincar, de querer comer todo mundo, de falar isso, de falar aquilo. Às vezes é verdade, mas a maioria também é isso, é ter que sustentar esse masculino, essa máscara, né? E, se você não tem problema em ficar em casa com a pessoa que você escolheu ficar em casa, e claro que vai ter problemas, né? A gente pode ter com qualquer pessoa, mas de falar isso que é uma desgraça, um inferno, o que você está fazendo da sua vida, né? Então, de a gente poder olhar para trás e ver quanto que tudo isso prejudica a gente, né? Quanto a gente está dentro de casa e não está dividindo as tarefas, seja de fazer comida, de lavar louça, seja de cuidar das crianças, tudo isso é prejudicial para todos. É prejudicial e é violento contra as mulheres. A gente realmente não assumir a nossa responsabilidade. Eu ajudo. Não, você não ajuda, você divide. E essa divisão não precisa ser 50-50. Depende do trabalho de cada um, depende do tempo, depende da aptidão, né? Não gosto disso, mas faço aquilo. Mas eu acho que de ter essa consciência de que, quando a gente parou um pouquinho, a gente viu que estava fazendo muita coisa errada. E que aí começar a fazer diferente, individualmente e coletivamente. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Tá acabando. Eu percebo muitos homens que pegou esse ônibus do patriarcado, que é um líder na sua empresa, que é um provedor na sua casa, que ele é um ótimo líder. Ele consegue lidar com a empresa e com os seus negócios muito bem. Porque você está falando sobre divisões de tarefas, né, sobre
elucidação daquilo que você gostaria de contar daqui 10 anos. E muitas vezes eles falam assim, eu já pago tudo dentro de casa, eu quero uma mulher legal, bacana, que não reclame. E a mulher muitas vezes está querendo que o homem participe, converse com o filho, né? Normalmente é esse cenário que a gente tem hoje dentro da nossa modernidade. Um homem que é altamente líder, a mulher às vezes deixa de ser mãe para ser competitiva como homem, e aí ganha a questão da casa, da mãe, do filho, da escola, e mais o trabalho. E tudo isso é jogado na cara também. E tudo isso é jogado na cara. É muito interessante essa construção dessas relações, né? Então, pensando um pouco nisso, ele está nesse ônibus desse patriarcado e não sabe descer, ele sabe que tem alguma coisa que está incomodando. O que você traria de dica, de leitura, de filme, de perspectiva para esse homem começar a desacelerar esse ônibus? Isso que você falou de filmes e dicas, então acho que minha resposta era estudar. Eu acho que estudar é um bom começo. Claro que a gente tem muita coisa para estudar sobre o meio ambiente que a gente está destruindo e que é esse modo de produção machista que está destruindo o nosso planeta, né? Porque os governos são machistas, as empresas são machistas, então esse jeito de ser, que se dane que eu vou destruir uma floresta para fazer uma plantação. Não tem empatia, não tem cuidado, não tem estudar aquilo. Qual que é o impacto disso, né? Mas eu vejo que essa forma de ser que nós herdamos, ela foi construída. E ela não foi construída por acaso. Foram pessoas, projetos, empresas, governos pensando nisso, né? Então o patriarcado não foi um acaso, né? Ele foi construído, homens foram construindo isso, com base em descobertas, com base em medos, em preconceitos, né? E essa forma que a gente vive de o homem ir para fora, trabalhar, ganhar o dinheiro, a mulher ficar em casa, ser a dona de casa, cuidar dos filhos, isso foi construído socialmente. Se a gente vai ver lá, dentro da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da mudança da Idade Média para a Idade Moderna, isso foi construído, né? Através de pessoas, através de projetos, sustentando isso, de que a mulher fique em casa, de que o homem vai, e aí na guerra dá problema, porque começou a guerra, todos os homens foram para a guerra, e agora? As mulheres têm que ir para as fábricas, as mulheres têm que cuidar de tudo. Então vamos começar a fazer creche, vamos começar... E aí se começa a construir alternativas, mas acaba a guerra. Os homens voltam, mulher volta para casa, né? E aí começa um embate de que não vou voltar para casa, olha lá, né? Minha criança está na creche, está na escola, eu estou aqui trabalhando, eu também quero meu dinheiro também. Então, e aí foram políticas, né, públicas e privadas construindo isso. Então esse jeito de viver, ele foi construído socialmente, né? Então quando a gente percebe isso, não é que é o natural, porque parece que é natural, que esse jeito que a gente vive é o melhor, do que como se a gente pegasse toda a história da humanidade, fizesse os cálculos e pegasse o melhor e o que a gente vive hoje é o melhor. E não, muitas vezes é o pior, e está nisso, nesse grau de violência, de estupros. Sabe, esse nível de estupros que a gente tem hoje mostra só essa completamente disfunção sexual, como a gente não fala de sexualidade, como a gente está completamente perdido nesse tema, né? E que usa esse machismo, usa essa violência para ter relação sexual, que não é nem sexo, é violência pura e simplesmente, né? Então, de a gente perceber que tudo isso é uma criação e que a gente pode descriar, né, que é um monte de gente, não dá pra gente cuidar do meio ambiente porque a economia não pode parar. A economia parou. E aí, a gente está cuidando do meio ambiente? Não está. Então é mentira o que a gente está vivendo enquanto sociedade. E se a gente perceber que esses nossos padrões sociais, eles são mentiras e são construídos, a gente pode começar a desconstruir. E é difícil ir um pouco contra a corrente, mas se ninguém vai, nunca a gente muda essa corrente. E está todo mundo sendo prejudicado por isso. Né? Então é algo que eu acredito que é importante a gente saber e mudar na prática, né? Porque não adianta a gente falar que não faço violência porque eu não bato, mas a gente, né, tem vários outros tipos de violência, isso não divide as tarefas, a gente não se responsabiliza. Então de observar isso e ir fazendo na prática, no dia a dia, essa desconstrução e
reconstrução, né? Quais são as dicas de livros? O que você... Eu sou um homem que estou aprendendo sobre meus sentimentos. Não sei o que é isso. O que você dá? Qual dica de leitura? Então, de leitura tem muitas, né? E são mais complexas, assim. Tem um livro de um amigo meu brasileiro que chama Homem Pro Feminino, então é muito legal. E até eu quero, na verdade, encerrar a nossa conversa contando uma história que ele conta, o Fábio. Hoje nós temos 2 filmes que tá no Netflix, que são muito bons. Não no Netflix. Um tá no Netflix, que é o The Mask Live In, então A Máscara que Você Vive Dentro, que é norte-americano, muito bom esse filme. E tem um outro que é O Silêncio dos Homens, que é um filme brasileiro, feito pelo projeto Papo de Homem, que é um projeto incrível também. Então tá no YouTube. Então O Silêncio dos Homens, vejam isso, é muito importante. Um filme mais descontraído que ajuda a quebrar um pouquinho isso também sumiu agora. Corta. Não, é assim mesmo. Vamos lá. Putz, esqueci. Mas depois a gente coloca. E tem isso, estudar um pouco, né? Então, hoje mesmo, falar sobre isso, o feminismo, esse movimento das mulheres, ele traz muita informação. Então, a gente achar que o feminismo é para as mulheres, não, se a gente vai estudar feminismo, vai estudar patriarcado, tudo isso, a gente desconstrói, a gente vê essas violências, né? Então, e hoje em dia tem muito material bom. Então, pessoas no YouTube, pessoas, né, no Instagram, estão produzindo materiais de qualidade. Então, eu vejo que assim, não precisa ser a grande bandeira de todo mundo, mas esse tema tem que fazer parte da nossa vida. Porque, na verdade, a gente não estudou nada disso, né? Na escola não fala como a gente se relaciona, como humanos se relacionam. A gente não teve essa matéria. A religião não fala disso, ninguém fala disso. Então, como que a gente aprende? Sexualidade, né? O máximo que fala ali é pôr a camisinha, os órgãos genitais, mas como que funciona? Como que é o medo? Como que é a vergonha? E aí, nós, enquanto sociedade, principalmente os homens, vai para a pornografia, que é um desserviço à sexualidade, que não é uma escola, é um desastre sexual completo. E nós, homens, somos educados dessa forma, a gente acredita que sexo é isso. Né? Então, eu vejo que a gente tá mais fácil do que a gente pensa, né? Isso, não sei aonde. Pô, pesquisa, né? Põe no Google, põe no YouTube, vê alguma coisa ali. E claro, vai ter coisa que, isso eu acho meio radical, isso... Vai aos poucos também, né? Não vê uma coisa e acha que é aquilo, porque tem várias opiniões, várias opções, e esteja aberto, né? E é um desafio para nós homens. Estejamos abertos a estarmos errados e a fazer diferente. Eu já estou querendo saber qual é essa história que você vai contar. Então, essa história ela vem da Argentina, das Mães da Praça de Maio. Né? Então, a gente ouviu falar das Mães da Praça de Maio e hoje as avós das Praças de Maio. Né? E o que foi? Ditadura argentina, muitas pessoas se rebelando contra a ditadura e que os ditadores fizeram? Matam as pessoas, sequestram as pessoas, vão torturar, vão descobrir tudo isso. E isso aconteceu, né, em toda a América Latina. E o que aconteceu? As mães da Praça de Maio, desesperadas, que meus filhos foram sequestrados, sumiram, simplesmente sumiu. Meu filho saiu de casa e nunca mais voltou. O que elas foram? Não aguentando ficar em silêncio, elas foram para uma praça, né? E começaram a segurar foto. Eu falei, meu filho sumiu, quem sabe do meu filho? E aí veio a imprensa, olha, meu filho sumiu, quem que sabe? E começaram a fazer esse movimento. E aí, chegou um momento que a mãe, eu não posso ir na manifestação. Me dá a foto do seu filho, eu levo a foto do seu filho. E elas começaram a trocar as fotos entre elas. E elas viram e falaram, a dor que o meu filho, da perda do sumiço do meu filho, é a mesma que a sua. E isso criou uma empatia muito grande, que é, né, isso, uma característica que a gente atribui ao feminino, de ter essa empatia, de ter essa força, e foram fazendo isso. E elas ganharam visibilidade mundial, são reconhecidas mundialmente, né, como as mães, hoje as avós da Praça de Maio. E esse meu amigo, né, psicólogo, estava lendo sobre essa história e ele falou assim, e lá falavam, e os pais, né, desses jovens, todos morreram em 5 anos. Era assim, meio parágrafo com essa frase e continuava contando as histórias das conquistas dela e como... Ele falou, cadê esses caras? E foi estudar todos, e são
dezenas, centenas, né, de homens morreram em 5 anos depois que seus filhos foram sequestrados. E aí ele, como psicólogo, foi se debruçar um pouco mais nisso, né, e falou, por quê? A maior causa-morte, AVC, parada cardíaca. Por quê? Porque esses homens explodiram. Por quê? Porque eles não choraram, eles não gritaram, eles não tiveram compaixão, eles não trocaram, não tiveram empatia. Eles ficaram na dor, presos na dor. E explodiu. Né? Então é isso que a gente está fazendo com nós mesmos, né? De forma diferente, mas nós homens estamos fazendo isso, estamos guardando essas dores, não compartilhando, não chorando, não gritando e explodindo ou explodindo em cima de alguém, através de violência. Então essa história eu vejo que ela é real e reflete um pouco o nosso desafio, a nossa dor e como a gente pode fazer diferente. Né? Sem palavras. Muito grato por você me acolher, pela essa entrevista. E temos muito mais ao que conversar, ao que gravar. Enfim. Muito grato. Agradeço. O filme, Eu Não Sou um Homem Fácil. Então vejam no Netflix, é um filme francês, legal. E pesquisem mais e olhem, né? E a gente perceber essa história, como esses padrões, né, dos filmes, das coisas, sempre esse masculino. E, a gente não pode pensar diferente, a gente não pode ser diferente, né? O filme Moonlight, por exemplo, que mostra isso, mostra a questão racial, mostra a questão de sensibilidade, mostra a questão LGBT, né? Então é um filme maravilhoso também que nós homens precisamos assistir e tá atento, porque as informações estão aí, mas às vezes a gente, né, vai dar trabalho. Quando a gente presta atenção na informação, a gente pensa que tem que mudar dentro, e então a gente tenta não prestar atenção. E vamos junto, é mais fácil, de mão dada, porque nós homens podemos andar de mão dada, abraçados e caminhar junto. Muito grato. Gratidão, querido, pela oportunidade.